A gente coloca agora na conversa a nossa colega Rosane de Oliveira, que é uma devoradora de livros, uma apaixonada por Luiz Fernando Veríssimo e que teve, né, Rosane, a honra, o privilégio de ser colega dele em Zero Hora. Bom dia, obrigada por nos atender e participar desse momento de homenagem a esse gênio que nos deixou recentemente. Bom dia, Mari. Bom dia, Thiago, ouvintes. Bom dia. Olha, a gente sabia, né, que esse momento ia chegar porque nós estamos acompanhando há vários dias a situação do Luiz Fernando e eu vinha conversando com a Lúcia, a esposa dele, vocês falaram casados há mais de 50 anos. Sabe quantos, Mari? 62 anos. 62, nossa! 62. Assim, é quase a minha idade, o tempo de casamento deles. E a Lúcia é uma querida, então nos últimos anos eu me informava sobre o Luiz Fernando, com ele, a Lúcia, e ela dizia que ele já era silencioso e ele ficou cada vez mais silencioso até silenciar completamente. E aí, falando do casamento deles, eu me lembro que a Lúcia dizia que ela teve que pedi-lo em casamento, porque ele era tão tímido que não pedia. E ela, carioca, né, assim, mais despachada, então ela pediu em casamento. E, bom, do Luiz Fernando eu só posso dizer uma coisa assim, é um gênio. É uma palavra que eu poupo essa palavra, porque não é qualquer pessoa que pode ser chamada de gênio. E o Veríssimo, comecei chamando de Luiz Fernando porque me vem na cabeça sempre as conversas com a Lúcia, mas para nós ele é o Veríssimo, né? Eterno Veríssimo. Ele é um gênio por todas as razões que a gente pode classificar alguém de gênio. Pela ironia fina com que ele escrevia, pela capacidade de colocar a palavra certa no lugar certo, pelos personagens que ele criou. A velhinha de Taubaté sou eu, sabe, Mariana? Eu me considero a legítima herdeira da velhinha de Taubaté, porque era personagem, para o nosso ouvinte mais jovem, que não está se lembrando, ela era a personagem, a última a acreditar nas promessas dos governos. E aí ele fazia tudo, claro, para ironizar as promessas de governo, que não se cumprem. E eu me sinto muito próxima, porque quando a gente entrevista políticos, em geral, fazem promessas, a gente parece a velhinha de Taubaté, né? Vamos fingir que eu acredito para depois poder cobrar. Mas os livros dele, assim, são o que tem de melhor na nossa literatura. E se o pai, o Érico Veríssimo, é eterno, eu digo isso na crônica que eu escrevi de despedida do Veríssimo. Se o pai é eterno, o filho também é eterno. Será eterno. E eu espero que as pessoas agora, quando a gente vai falar muito da morte dele, que as pessoas, os jovens, leiam, se interessem por procurar os livros do Veríssimo para ler, para ver o que é um texto bem feito, um texto gostoso de se ler mesmo, né? Eu estou bem emocionada porque uma vida que vai assim até os 80 anos, produtiva como foi a dele, mesmo com esse silêncio, esse hiato agora nos últimos anos, é uma vida para ser aplaudida. Hoje eu não tenho vontade de chorar a morte do Veríssimo, eu tenho vontade de aplaudir, Mariana. Oi, Rosane, a gente voltou a ter o contato contigo agora, a gente estava com um problema de conexão e a gente perdeu um pouquinho da tua fala agora. Desculpa, tu estava falando que vinha falando com a Lúcia há um tempo para se atualizar sobre o estado de saúde dele. Isso, eu tô na estrada, por isso, mas parei agora, mas mesmo assim o sinal é meio instável aqui. Eu vinha falando com a Lúcia sobre o estado de saúde dele e a Lúcia dizia que ele estava ficando cada vez mais silencioso, que era uma ironia, né? Um homem que viveu a vida toda das palavras, que tem um respeito pelas palavras, elas abandonaram ele nos últimos anos. Então, ele já não interagia, não falava com ninguém, porque tinha simplesmente perdido essa capacidade depois que ele teve o AVC. Mas eu falo do Veríssimo, eu pensei que estava no ar, mas tinha caído. O Veríssimo, eu não tenho vontade de chorar a morte do Veríssimo, eu tenho vontade só de aplaudir o homem fantástico que ele foi, o gênio que ele foi. E repito aqui, né, eu economizo a palavra gênio, ela não é para qualquer um, mas para o Veríssimo eu acho que a gente tem que aplicar. E aí eu queria, se tu me permite, Mari, contar uma história que é do Veríssimo, meu maior desafio, e conto isso também na crônica que escrevi em homenagem a ele, foi o dia que me disseram que eu teria que mediar uma conversa com Luiz Fernando Veríssimo. Eu pensei, meu Deus do céu, como é que eu vou mediar uma conversa com uma pessoa que não fala?
era lá no Centro Cultural Érico Veríssimo, da CE, numa feira do livro, e por incrível que pareça foi bem, o Antônio Goulart estava junto, me ajudou nisso, os filhos da primeira fila, o Pedro pelo menos estava na primeira fila, a Lúcia também, e eu acho que isso animou ele a contar um pouco de histórias e a ser um pouquinho mais comunicativo. Ele que se comunicava tão bem por escrito, tinha essa timidez que o impedia de falar. E é curioso que eu agora... Oi, Maria. Não, eu só ia te dizer que, na real, a gente teve um problema de conexão. Acho que parte dos ouvintes seguiu te ouvindo. A gente que estava aqui na Expo Inter caiu o nosso delay. Então, só para explicar para o ouvinte o que aconteceu. Desculpa. Mas, Rosane, tu falas muito bem sobre o sarcasmo e a ironia dele e o quanto o Veríssimo tinha essa capacidade de traduzir a nossa realidade em texto, né, Rosane? Então, eu fico imaginando o que Veríssimo escreveria sobre o Brasil de hoje. Eu também. Sabe, Mário, muitas vezes eu me pego pensando, né, o que o Veríssimo escreveria sobre hoje. E às vezes eu fico pensando também se não foi uma bênção para ele ter escapado desse ódio das redes sociais nos últimos tempos. Porque é bem difícil escrever no meio dessa radicalização quem escrevia como ele e que se posicionava. Então ele, no final, ele foi muito atacado. E não sei se isso contribuiu para a doença dele, acredito que não, né, porque ele tinha resistência, mas ele foi muito atacado por esses radicais, esses imbecis de rede social que não conseguem interpretar um texto e que já saem carimbando as pessoas. E eu prefiro usar a ironia que ele usava, né, para dizer para as pessoas que atacam ele, para dizer, quando falava assim, comunista que tem apartamento em Paris, esquerdista com apartamento em Paris. E eu brincava para essas pessoas que me escreviam isso e falavam assim, eu ajudei a pagar esse apartamento. Eu também ajudei a pagar o do Chico Buarque. Como? Comprando os livros, no caso do Chico, comprando os discos dele, pagando entrada para os shows. É assim que a gente sustenta os artistas, né? E que bom que a gente faz isso de livre e espontânea vontade. Eu sempre tive um prazer enorme lendo Veríssimo. O Veríssimo tinha muito, né, Rosane, da ironia, e eu acho que nos tempos atuais a ironia é algo muito complicado, porque tem que se explicar, e a ironia que precisa ser explicada, né, Rosane, ela perde sentido. O sentido da ironia é ela não ter uma explicação, é a pessoa entender que é uma ironia, e nos tempos atuais seria muito difícil mesmo para o Luiz Fernando Veríssimo lidar com essa situação, né? Para qualquer um, né, Tiago? Eu adoro uma ironia. Das figuras de linguagem, quem vai se lembrar, né, do tempo que a gente aprendeu lá no colégio a metáfora, a sinédoque, a prosopopeia, a ironia era das minhas preferidas. Mas com o tempo a gente vai ficando com medo da ironia, porque as pessoas têm muita dificuldade de interpretar um texto. Então, às vezes, a gente tem que explicar a ironia é como explicar a piada, né? A pessoa vai entender tarde demais. Mas o Veríssimo fazia isso com tanta perfeição, o uso da ironia, que era impossível que as pessoas, que o leitor que gosta de leitura não compreendesse. Só que hoje as pessoas têm preguiça de ler, muita gente tem preguiça de ler. E aí prefere atacar, né? Em vez de entrar no conteúdo, prefere atacar. Estou aqui na BR-386, contar para vocês. E aí me lembrei de uma outra coisa do Veríssimo, né? O Veríssimo viajava muito quando convidavam ele lá para aquela feira de Passo Fundo, a jornada literária de Passo Fundo. Jornada literária. E aí ele passava muito por essa estrada e ele tornou famoso, para ver o alcance do Veríssimo, um pastel que tinha aqui em Lajeado. Era, por incrível que pareça, dentro de um shopping. E o Veríssimo detestava shopping, não era o lugar dele, mas era um shopping que tinha no caminho, era limpinho, e tinha um pastel que ele gostava muito. E aí ele escreveu uma crônica, essa crônica ficou por muito tempo na parede lá do restaurante que fazia esse pastel, e uma vez a pessoa que trabalhava lá me contou, porque eu questionei sobre isso, que as pessoas chegavam lá para comer o pastel do Veríssimo. Olha que coisa linda isso, né? Rosane... Eu vou passar por lá, mas não vou comer o pastel, porque eu nem sei se o restaurante ainda existe, né? Mas eu não como pastel de carne, mas o Veríssimo fez isso. Quando foi o teu último encontro com o Veríssimo, teu último contato presencial com ele? Que bom que tu me perguntou, porque eu nunca fui na casa dele, porque eu não me sentia íntima o suficiente para pedir para a Lúcia, embora conversasse com ela, pedir para vê-lo, sabendo o quão discreto ele e a família são, né? Então eu nunca fui na casa deles, mas meu último encontro com o Veríssimo foi uma coisa muito linda,
porque foi na livraria Érico Veríssimo, ali, que fica na Jerônimo Coelho. A dona é uma querida, ela organizava uns encontros aos sábados de manhã, e um dia ela fez uma homenagem para o Luiz Fernando, e sabe quem foi também, ou foi homenageada lá? É a irmã dele, a Clarissa. E Clarissa é um dos nomes, dos títulos de livro do Érico, né? Então, assim, quando eu conheci a Clarissa, eu me emocionei, porque eu estava, assim, diante do irmão genial, quem eu posso dizer que eu idolatro, e da irmã, que é nome de livro, a Clarissa. A Clarissa, para mim, claro, é uma menina como a Clarissa do livro, da minha cabeça. Aí eu encontro uma senhora, né, a idade da Clarissa, já mais de 70 anos, uma senhora querida, simpática, e olho para ela e penso, meu Deus, eu estou diante da Clarissa, que é o nome do livro do Érico Veríssimo. Luiz Fernando, claro, como sempre, né, meio, não dá para dizer nem que entrou mudo e saiu calado, porque trocou algumas palavras. Mas ainda bem que a Lúcia falava pelos dois. E aí, se vocês me permitirem, eu quero contar mais uma historinha, né? Uma vez eu fui convidada para fazer, pelo governo da Alemanha, para uma viagem para conhecer várias cidades e tal. E aí, em Dresden, o meu intérprete, porque obviamente eu não falo alemão, ele contou, uma vez eu fui intérprete de uma pessoa lá, de um brasileiro muito conhecido lá no Brasil. Eu disse, quem? Um escritor chamado Luiz Fernando Veríssimo. Eu disse, nossa, eu adoro ele, tal, falando essas coisas para o tradutor. E aí ele falou assim, o problema foi que é muito difícil ser intérprete de uma pessoa que não fala. Mas ainda bem que a esposa dele falava pelos dois. E eu me lembro dessa cena, assim, eu lá naquela catedral de Dresden, maravilhosa, que foi destruída na Segunda Guerra e toda reconstruída. Eu falava com empolgação sobre a catedral, esperando que ele dissesse alguma coisa. Ele não falava nada, mas a esposa dele falava pelos dois. Rosane de Oliveira, muito obrigada por compartilhar conosco um pouquinho da tua vivência com Luiz Fernando Veríssimo. Boa viagem e fica aqui a nossa homenagem a esse gênio. Obrigada, Maria. Esses dias eu mandei para a Lúcia umas camélias que eu tenho lá no meu pátio, né? Mandei uma foto das camélias, tem umas camélias, para mandar minha solidariedade para ela. E então a última coisa que ela me disse do Luiz Fernando Veríssimo foi na semana passada, foi que eles tinham as camélias no pátio e uma cerejeira do Japão que o Luiz Fernando, vou falar como ela escreveu, que o Luiz Fernando adorava. Aí me deu uma dor, porque ela já está falando no passado, foi a semana passada, porque sim, ela sabia que não tinha volta. E aí nessa mensagem a Lúcia me disse uma coisa assim, eu não tenho nada do que reclamar desses 62 anos, eu fui muito feliz esses anos todos. Então, quero aproveitar aqui, a Lúcia obviamente não deve estar nos ouvindo, mas dizer que a Lúcia é uma pessoa maravilhosa, que glorioso para o Luiz Fernando ter uma mulher como a Lúcia e para ela, né, ter essa longa vida com o Luiz Fernando, que foi uma pessoa tão especial e que nos deixou esses personagens maravilhosos. A gente falou da Verinha de Taubaté, mas eu sou muito fã também do Analista de Bagé. O Analista de Bagé, politicamente incorreto, né? Mas sensacional. Causa boas gargalhadas. E das cobras, em que ele conseguia, com aquela tirinha em 3 quadrinhos, passar uma mensagem tão grande, assim, tão completa. Não tem como a gente não se apaixonar. Gente, eu vou embora, senão eu vou ocupar o programa de vocês todos aí. Aproveitem a Expo Inter e eu vou pegar a estrada. Na segunda-feira eu tenho que fazer o programa lá de Passo Fundo, uma cidade que também ama Luiz Fernando Veríssimo, principalmente porque nas jornadas literárias, saudosas jornadas literárias, ele sempre foi uma estrela lá. Obrigada, Rosane. Boa viagem. Obrigado.